Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 15. A partir do verso 11 diz assim a palavra de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, alegremo-nos e regozijemo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Essa noite eu quero falar dessa parábola tão conhecida, a parábola do filho pródigo. Uma palavra, creio eu, que muitos de vocês já ouviram nenhuma, nem 2 vezes apenas. E vocês já ouviram várias vezes a respeito desta parábola. E como semana passada eu também preguei a respeito de uma parábola, eu disse que Jesus usava a forma de linguagem chamada parábola para nos ensinar as coisas do céu. Jesus nos ensinava, nos ensina essa noite, ensinou aquele povo naqueles dias, contando ao povo essa história, conhecida como parábola, para ilustrar como é o reino dos céus. E disse Jesus que havia um homem. Este homem era dono de uma fazenda.
tendo 2 filhos, este homem, o seu mais moço, o seu filho mais novo, chega certo dia diante do pai, ele faz um pedido estranho, ele faz um pedido diferente. A tradição do Oriente, aonde Jesus estava naqueles dias, na Palestina, hoje é conhecido como Palestina, é algo muito diferente. A pergunta que esse filho traz ao pai. Porque também no nosso contexto no Ocidente, um filho só recebe a herança quando o pai já está morto. Ninguém recebe a herança enquanto os pais ainda estão vivos, ainda menos na tradição do Oriente. Se naqueles dias um filho chegasse e pedisse ao pai a sua herança, era o mesmo que ele estivesse dizendo: pai, eu quero que você morra. Você já imaginou o pai ou mãe? O quanto seria estranho para você ver o seu filho dizer: eu quero que você morra? Foi isso que este jovem estava dizendo em outras palavras. Porque ele chegou para o seu pai e disse: pai, me dá a minha herança, me dá a parte que cabe a mim, da minha herança. Mas o seu pai ainda não estava morto, ele ainda estava vivo. E como nós bem sabemos, naqueles dias, as famílias viviam de forma patriarcal, que era o patriarca, a pessoa mais velha, o pai da família, e que comandava toda a descendência, toda a família. E se alguma outra pessoa da família tivesse visto aquele menino dizer essas palavras, ele poderia ser morto. Mas o interessante é que o irmão mais velho ouve o mais novo dizer isso, e ele não faz nada. O filho mais velho, o primogênito, ele tinha a responsabilidade de, após o pai morrer, ele que assumia a responsabilidade da casa. A responsabilidade que caía sobre o filho mais velho, sobre o filho primogênito, era, após o pai morrer, de governar a casa. Então aquele filho mais velho, ele tinha uma responsabilidade ainda assim, mesmo o pai vivendo, com aquele filho mais novo. E mesmo assim, ele ouvindo o mais novo dizer tais palavras, ele é omisso e não toma posição alguma. O pai, então, após ouvir o pedido de seu filho, diz a palavra de Deus, Jesus nos conta, que ele foi, deu ao seu filho mais novo a parte que lhe cabia. Após ele receber a sua parte, diz o texto bíblico, que após alguns dias, ele ia juntar todos os seus pertences, ele ia juntar todas as suas coisas, ele partiu de casa. E foi para um lugar longínquo, para um lugar distante, para uma terra desconhecida. E diz ali que ele gastou todos os seus bens, toda a sua riqueza com prostitutas. Gastou em festas, em bebedice, em glutonarias. E diz que após isso, após ele gastar todas as coisas, ele se encontrou só. Você já percebeu, igreja, que muitas vezes, quando você está numa posição de destaque, quando muitas vezes você tem fartura, você tem bens, muitas vezes você também tem muitos amigos,
Você já percebeu que muitas vezes as pessoas chegam do seu lado só para querer ver se pegam uma carona com você? Pegam uma rabeira com você? E às vezes, quando chega aquele tempo de vaca magra, de dificuldade, de escassez, muitos daqueles amigos teus que estavam contigo na abundância, agora sumiram. Foi o que aconteceu com este jovem. Enquanto ele estava gastando a fortuna que seu pai lhe havia lhe dado, enquanto ele estava nas festas, nos lugares fáceis, na prostituição, na bebedice, ele estava rodeado de amigos. Mas diz a palavra que quando ele gastou todo o seu dinheiro, também veio sobre aquele lugar uma grande fome, e ele se encontrou sozinho. Agora ele não tinha mais dinheiro, não tinha dinheiro mais agora nem para comprar um prato de comida, não tinha dinheiro para mais condição alguma, e neste momento não tem mais nenhum amigo dele para lhe ajudar, não tinha mais nenhuma outra pessoa para lhe oferecer uma mão amiga. E diz que ele passava necessidades. Ele passava fome. Ele não tinha o que comer, porque ele não tinha sequer mais nem um centavo para comprar pão. E naquele momento, ninguém mais estava ao seu lado. E diz então que ele, buscando trabalho, alguém lhe dá um trabalho. E agora ele iria cuidar de porcos. E diz que a condição deste jovem era tão precária, ele estava tão necessitado, que ele comia da comida dos porcos. Que ele comia das alfarrobas, uma espécie de fruto que dá na alfarrobeira, bem nutritivo. E essa era a única coisa que este jovem tinha para comer. A única coisa para matar-lhe a fome. E naquela situação, ele se lembra da casa de seu pai. E ele reflete consigo dizendo: na casa de meu pai, até os trabalhadores têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Irmãos, nesta parábola, Jesus nos ilustra o reino de Deus. E como nós temos estudado aqui na quarta-feira a respeito do reino de Deus e da visão do reino de Deus, nós sabemos que a manifestação do reino de Deus aqui na terra é a sua igreja. Que a igreja de Jesus espalhada por este globo, por este mundo, em cada país, em cada cidade, em cada estado, é o reino de Deus manifesto aqui na terra. E nesta parábola Jesus nos ensina a respeito do reino dos céus, que se manifesta aqui na terra. E nós vamos entender que a casa do Pai representa a igreja. O filho mais novo, um tipo de cristão. O filho mais velho, um outro tipo de cristão. E todas as vezes que um cristão diz: eu quero ir lá fora, eu quero experimentar as coisas lá de fora, você corre um grande perigo, meu amado. Eu, em 4 anos de pastoreio, eu tenho visto quantas pessoas que um dia não estiveram firmes com Deus,
pessoas de oração, pessoas de palavra, pessoas consagradas, e que hoje disseram como o filho mais novo: dá-me, Pai, a minha parte, porque eu quero partir para longe. Quantos, como este filho mais novo, deixaram a casa de Deus e foram viver dissolutamente no mundo? Foram viver de modo devasso, libertino, sem disciplina. E quando, meu amado, você assume a responsabilidade de deixar a casa do Pai, você está dizendo: Deus, eu quero que você morra. Assim como aquele filho mais novo diz: Pai, dá-me a minha parte, dá-me a minha herança. Se a herança só pode ser dada após a morte do pai, ao dizer aquelas palavras, dizendo: Pai, eu quero que você morra, que eu quero a minha parte. Sabe o que muitos estão dizendo? Deus, eu quero que você morra, porque eu quero viver do meu jeito, eu quero viver da minha maneira, eu quero viver segundo eu penso, eu quero viver segundo os meus prazeres. E quando você faz como este jovem, se afasta da casa de Deus, deixa a casa de Deus para trás, você perde a proteção do Todo-Poderoso sobre você. Você perde a garantia de viver uma vida de paz. Você perde a garantia de ter uma vida próspera, bem-sucedida. Você perde a garantia de viver uma vida feliz. E sabe o que vai parecer para você no primeiro momento em que você se afasta, que você abandona a casa de Deus? Sabe o que vai parecer para você? Vai parecer um mar de rosas. Vai parecer que você tomou a melhor decisão da sua vida. Vai parecer que você tomou o melhor caminho. Mas deixa eu dizer a você, é assim que o diabo quer que você pense. Foi assim que este jovem pensou. Ele diz: saí da casa do meu pai, deixei as obrigações, não tenho mais que prestar conta a ninguém, agora eu sou o dono de mim mesmo, agora eu faço como eu quero. E ele foi viver da sua maneira. E no primeiro momento estava maravilhoso, só festa, só alegria, só os prazeres da carne. Gastou com prostitutas, com bebidas, trazendo para o dia de hoje com drogas e com todo tipo de coisas. Ele se sentiu bem, ele se sentiu feliz. Agora eu posso, eu tenho poder. Agora não tem meu pai para falar o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Agora eu faço quando eu quero, da forma como eu quero e do jeito que eu penso. E isso em primeiro momento foi muito bom para ele. Mas o problema é que ele perdeu a garantia de ser feliz. Porque o único que nos garante a felicidade é Deus, nosso Senhor. Muitas vezes, quando você sai da igreja, você vai se apoiar nas riquezas. Às vezes, quando você abandona a casa de Deus, você vai se apoiar no relacionamento. Às vezes, quando você sai na casa de Deus, você vai se apoiar num sonho. Mas se Deus não está nesse negócio, que garantia você tem que vai dar certo? Foi esse jovem, maravilha, pegou metade da fazenda e gastou, e farriou por muito tempo, tudo beleza, mas chegou um momento que o seu dinheiro acabou. Quando você sai, você abandona a casa de Deus, pode parecer que foi a melhor decisão, e é isso que vai parecer, mas vai chegar um momento que o diabo vai se revelar. Chegou um momento que o diabo mostrou para aquele jovem: agora acabou. Acabou.
Não tem mais gandaia, não tem mais farra, não tem mais festa, porque agora você não tem nada. O diabo, irmãos, ele quer te tirar da casa de Deus, ele quer que você seja como esse jovem imprudente, que você se afaste da casa de Deus, para que quando chegar aquele momento, ele pise na sua cabeça e te envergonhe. Jesus disse que esse jovem passava necessidades. Ele não tinha nem um centavo para comprar um pão. E o que ele comia era a comida dos porcos. Quantos cristãos estão tomando este caminho? Estão abandonando a casa de Deus por prazeres deste mundo, por aquilo que o mundo está oferecendo. E você sabe que aparentemente é muito bom, que aparentemente, parece que você está tomando a melhor decisão, mas sabe de uma coisa? Se você não voltar, o diabo vai pisar na sua cabeça. Ele vai te envergonhar. Em João 10, Jesus diz que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Ele vem para aniquilar com a sua vida. Ele vem para te detonar, para te arrebentar. Porque ele não tem dó nem piedade alguma de você. Ele quer ver você na sarjeta, humilhado. Mas chegou um momento que esse jovem se lembrou da casa do Pai. Quantos aí estão precisando se lembrar novamente da casa do Pai? Da casa de Deus. Por um outro lado, igreja, há o outro irmão, o filho mais velho, o primogênito, que não deixou a casa do pai, que estava lá, que servia todo dia o pai, que trabalhava no campo. Mas nós vamos ver que a história desse outro filho não é tão boa como a do mais novo. E você sabe por quê? Se você prestar atenção, o contexto desta parábola, ela começa no capítulo 15. E no capítulo 15, o verso 1 e 2, diz assim: chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Na teologia, nós estudamos muitas matérias. E dentro da teologia sistemática, nós aprendemos a buscar o começo e fim do que nós chamamos de perícope. Perícope é um contexto bíblico que tem começo, meio e fim. E se nós formos analisarmos o contexto da parábola do filho pródigo, ela começa exatamente aqui, neste momento, no verso 1 do capítulo 15. Aí você vai entender o porquê Jesus veio a contar a parábola do filho pródigo. Antes de contar a parábola do filho pródigo, Jesus, ele conta outras duas parábolas. A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Tudo isso para que nos ensinasse uma verdade celestial. E ao contar a parábola
da ovelha perdida, eu quero lhe fazer uma pergunta. A ovelha perdida, ela sabe que está perdida? Hein? O seu cachorro, quando está perdido, ele sabe que está perdido? Não? Seu cachorro, quando está perdido, não sabe que está perdido, não? Então ele não quer estar em casa. Ele está procurando outra casa. Porque o seu cachorro, se você soltar ele longe, ele sabe voltar para a sua casa. Um cavalo, quando está perdido, ele sabe que está perdido. Eu falo por experiência própria. A minha irmã tem cavalo. E esse tempo atrás o cavalo dela fugiu. Aí eu fazendo mudança esses dias, passando de perto do trevo, o rapaz estava comigo, o Éder do Mineirão, disse: ei, aquele é o cavalo da sua irmã. Eu falei: o que esse cavalo está fazendo aqui? Ele estava no São Gabriel, e ele ficou muito tempo ali no Benitim, que é aqui no corredor da Formiga, aqui em cima, ele estava aqui embaixo, aqui em cima, ele saiu lá do São Gabriel e estava indo para onde ele estava acostumado a ficar. Até uma vaca sabe que está perdida. Você acha que uma ovelha não sabe que ela está perdida? Ela sabe que está perdida. Nessa parábola, Jesus nos ensina que a ovelha sabe que ela está perdida. Na outra parábola, quem estava perdido? O que estava perdido na outra parábola? Nós acabamos de dizer? A dracma. O que é a dracma? Uma moeda. Uma moeda sabe que está perdida? Hã? Não, só quem a perde, né? Uma moeda é um ser inanimado. Ela não pensa. Irmãos, eu quero que você entenda, compreenda. Jesus, até chegar na parábola do filho pródigo, ele contou a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Que tem alguns cristãos que sabem que estão perdidos. E tem outros cristãos que não sabem que estão perdidos. O filho pródigo sabia que estava perdido. E ele naquele momento diz: eu me lembrei da casa de meu pai. Mas o filho mais velho estava na casa do pai e não sabia que estava perdido. Quando o filho mais novo começa a voltar para casa, para a fazenda de seu pai. E eu quero falar um pouco da disposição de como era uma fazenda naqueles dias. Uma fazenda naqueles dias, aqui onde é o púlpito, ficava a casa principal, aonde morava os donos. Para trás, ficava o campo. E à frente ficava os funcionários, aonde os funcionários moravam. E só tinha uma única entrada para esta fazenda. E ela ficava lá na frente. Então, para que alguém pudesse chegar na fazenda, ele tinha que entrar pela porta principal. Então, ele tinha que passar por todos os outros moradores, que alguns eram escravos, outros familiares. Aqui ficava a casa principal e atrás o campo. Então, para chegar na casa principal, tinha que passar por esse corredor. Se o filho mais novo, igreja, fosse visto entrando naquela fazenda, você sabe o que iria acontecer com ele? Ele seria morto. Porque ele havia desonrado o seu pai. Há um mandamento no Antigo Testamento, que se o filho xingasse seu pai, ele deveria ser morto, apedrejado.
que se um filho desrespeitasse seu pai, seria passível de pena capital, de morte. E você acha que aqueles homens daquela casa, daquela família, sabendo que aquele jovem havia pedido a herança, isso é pedido para matar o pai, e ter ido embora, e ter gastado todo aquele dinheiro, vindo ele voltar, você acha que aquelas pessoas não iriam matar aquele jovem? Porque ele havia desonrado o seu pai. Isso era comum naqueles dias. Mas diz a palavra que quando o filho voltava, o pai de longe o avistou. O pai de longe o vê. E há, irmãos, um ditado que diz que homem de cabeça branca não corre. Que o ancião, ele não corre. Você já viu um dono de empresa correndo porque ele está atrasado para uma reunião? Já? Pensa no presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Você acha que ele chegará atrasado para uma reunião, você vai ver ele correndo? Diz que correr é para os jovens. Para os anciãos, eles caminham. Eles andam. Então você não vê um ancião correr. Você vê um ancião caminhar. E o que diz a palavra de Deus? Que quando aquele pai vê o filho, o que ele faz? Ele corre. Ele sai depressa, ele corre ao encontro do seu filho. E para um ancião correr, significa humilhação. Sabe que Jesus nos ilustra aqui? Que quando aquele filho estava entrando na porta da fazenda, para chegar à casa do pai, ele tinha que atravessar aquele lugar onde moravam as pessoas. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Que aquele pai se humilhou ao correr. E ao se humilhar na corrida, as pessoas iriam olhar para ele, porque não era comum, não era visto um ancião correndo. E você sabe porque o pai correu em direção ao filho? Para que as pessoas tirassem os olhos do filho e colocassem os olhos no pai. Porque o pai estava fazendo humilhação pelo seu filho. Não foi assim que Jesus fez por nós? Ele nos humilhou no nosso lugar. Não diz o profeta Isaías que ele se tornou maldição? Porque diz a palavra de Deus, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, que ele se humilhou em nosso lugar, para que aquele filho não morresse. O pai se humilhou, assim Jesus também não morreu na cruz em nosso lugar. E quando aquele pai encontra o seu filho, a primeira coisa que ele faz é abraçar o filho e beijá-lo. Ainda hoje, naquele lugar, as pessoas têm esse costume de beijar a face, as mãos ou os pés. Quando uma pessoa está numa posição inferior, ela chega diante da outra, curva a sua cabeça, beija a sua mão ou os seus pés. Mas aquele pai, o que ele fez? Abraçou o seu filho. E quando ele abraçou o seu filho, qual o único lugar que restou para ele beijar? Qual? A sua face, o seu rosto. Sabe o que aquele pai estava dizendo? Filho, você está na mesma posição aqui.
você não é inferior a mim. Quando a pessoa estava numa posição inferior, ela tinha que beijar os pés ou as mãos. O pai abraça aquele filho e beija o seu rosto, dizendo: meu filho, eu te recebo novamente. E ele então disse para os seus servos: trazei-lhe uma túnica nova, trazei uma roupa nova. O pai não mandou trazer uma roupa nova, porque aquele filho estava com roupas velhas. Porque aquele filho estava com roupas fedidas. Não. Aquele pai mandou trazer roupas novas, que agora ele estava vestindo ele novamente como um príncipe. Ele estava sendo aceito novamente. Aquele pai agora colocou um anel no seu dedo. E ele recebeu um anel no seu dedo, significa é sinal de autoridade, que estava sendo restituída a ele agora a autoridade. Porque aquele filho, quando caiu isso, ele diz: voltarei a casa do meu pai e direi ao meu pai: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim como um dos teus escravos, como dos teus trabalhadores. Aquele pai assume humilhação para si, corre em direção àquele filho, abraça e beija aquele filho, dá-lhe vestes novas. Você sabe, irmãos, porque José foi vendido pelos seus irmãos? Porque o seu pai lhe deu uma veste. A veste é sinal de autoridade, de respeito. Porque José recebeu aquela veste de seu pai, os seus irmãos ficaram com a inveja dele. Depois, quando José foi levado a governador do Egito, o governador do Egito, o homem mais poderoso daquela época, deu um sinal a José de autoridade. Você lembra o que foi? Um sinete, um anel, que simbolizava agora a autoridade, dizendo que depois de Faraó, a pessoa mais poderosa naquele reino era José. Então aquele pai dá veste ao filho, dá-lhe um anel no dedo. E então eles vão para casa. E o pai manda matar o bezerro cevado. E o pai começa a se alegrar. E naquele momento chega o filho mais velho. Lembra que eu estava dizendo para você que a posição do filho mais velho não é tão boa como a do filho mais novo? Um costume daquela época, quando havia a festa na casa do pai, todos os familiares deveriam participar da festa, mesmo saber para que era a festa. E vendo aquela festa, ele vindo do campo, o filho mais velho, ele não entra dentro de casa. Preste atenção, ele não entra dentro de casa, mas ele chama um dos seus servos e pergunta: o que está acontecendo? Então eles dizem: o teu irmão voltou, e o teu pai o recebeu são e salvo. E naquele momento, o primogênito, o filho mais velho, começa a irar, começa a ficar revoltado, ao ponto de o pai sair para fora de casa e dizer: meu filho, o que está acontecendo? Ele diz assim: mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, instava com ele. Em algumas traduções ele diz: o pai tentava reconciliar a ambos. Sabe o que o filho mais velho estava dizendo? Pai, eu não te aceito como minha autoridade. Porque ele estava desrespeitando, porque ele deveria ser obrigado a entrar dentro de casa e a sentar no meio da festa. Ele diz: porque você recebeu, eu não entro, eu não te recebo, eu não aceito você como autoridade. Sabe, irmão, o que isso nos mostra? Que tem muitas vezes as pessoas que estão dentro da casa, mas que não reconhecem a autoridade de Deus sobre as suas vidas. Tem muitas pessoas que frequentam a igreja,
são participantes dos cultos, às vezes têm até função na igreja, mas não estão reconhecendo a autoridade de Deus sobre as suas vidas. A diferença do filho mais novo para o filho mais velho é que o mais novo reconheceu o seu erro, se arrependeu e chegou ao pai e disse: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim um escravo. E porque aquele filho se arrependeu, ele foi reconciliado. Por outro lado, aquele filho mais velho, que sempre esteve em casa, nunca participou da mesa do Pai. Quantas pessoas que estão na igreja e não estão participando da mesa de Deus? Quantas pessoas que estão na igreja e não estão sendo abençoadas? Quantas pessoas que estão na igreja e não estão vivendo uma vida feliz? Quantas pessoas que estão na igreja e não estão vivendo uma vida de paz? Quantas pessoas que estão na igreja e não estão vivendo uma vida próspera? A diferença do filho mais velho para o filho mais novo é que um sabia que estava perdido e o outro não sabia que estava perdido, mesmo estando na casa do Pai. E aqui esta noite, quantas são as pessoas que sabem que estão perdidas? E quantas são as pessoas que não sabem que estão perdidas? Jesus contou a parábola da ovelha perdida. Jesus contou a parábola da dracma perdida, nos ensinando que uns sabem que estão perdidos e outros não sabem que estão perdidos. Qual é a sua situação? Qual destes filhos se parece mais com você? Se você sabe que está perdido, meu amado, hoje é noite para você voltar à casa do Pai. Hoje é noite para você se arrepender. Eu não sei se você ainda chegou no fundo do poço, como chegou esse filho mais novo. Se você já chegou, Jesus essa noite pode te tirar de lá. Se você ainda não chegou, não queira chegar, corra hoje para os braços do Pai. Sabe, irmãos, Jesus contou esta parábola porque os fariseus estavam murmurando entre si, porque Jesus comia com pecadores. E Jesus, ao terminar essas parábolas, dizendo para eles, porque Jesus estava comendo com os pecadores em casa, ele sai à porta da casa e começa a dizer àqueles escribas e fariseus: por que vocês estão murmurando? Porque eu como com publicanos e pecadores. Jesus encerra esta parábola dizendo: quem são vocês? Vocês são aqueles que sabem que estão perdidos? Ou vocês são aqueles que não sabem que estão perdidos? Jesus estava dizendo: aqui estão aqueles que estão perdidos, aqueles que me buscam. E vocês, por que não me buscam? Estavam perdidos e não buscavam a Deus. Quantos aqui esta noite estão precisando buscar a Deus em suas vidas? Quantos aqui esta noite estão precisando voltar para a casa do Pai? Quantos aqui esta noite estão precisando se humilhar na presença de Deus?
Porque, irmãos, o banquete não foi para aquele que estava em casa. O banquete foi para aquele que estava perdido e foi encontrado. Para aquele que estava morto e reviveu. A palavra de Deus nos ensina que quando um pecador se arrepende de seus pecados, há alegria nos céus. Há festa, há júbilo, há gozo nos céus para um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não precisam de justificação. Qual é a sua situação? Qual é a sua posição? Se você está andando como o filho pródigo, hoje é noite para você se reconciliar. Hoje é noite para você voltar. Não queira experimentar o fundo do poço, meu querido. Não queira que o inimigo pise sobre a sua cabeça. Não queira que Satanás te envergonhe. Mas volte esta noite. Hoje é noite de mudança. Hoje é noite de reconciliação. O Pai está esperando apenas você se levantar, porque Ele está de braços abertos para te receber. Mas triste é saber que tantos estão perdidos dentro da casa de Deus.